Boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está estudando de madrugada. Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia e Ciências da Natureza da família LAC Concursos, e estou aqui para te ajudar um pouquinho mais nessa caminhada. Caminhada? Sim, nós vamos chegar lá no conteúdo observando as principais questões das bancas de todo o Brasil sobre biologia, das principais provas para professor de ciências e biologia, né? Então, hoje nós temos um tema que acaba, às vezes, derrubando meia dúzia de professores, né? Ou derrubando meia dúzia de candidatos, melhor falando assim, tá? Que é a embriologia. Nosso tema hoje é embriologia básica, tá? Bem, a embriologia, eu coloco aqui, que é a ciência que trata do estudo da formação, do desenvolvimento dos embriões. Então, desde lá, da formação, né, da célula ovo ou zigoto, desenvolvimento, até chegar, né, ao nascimento. Pega até a parte de feto, tá? Este estudo começa a partir da fertilização do ovo por parte do espermatozoide, dando lugar à formação do ovo ou zigoto, até o momento do nascimento do ser vivo. Então, abrange aí a parte também relacionada ao desenvolvimento fetal. Uma vez gerada principal estrutura dos órgãos, o embrião passa a se chamar feto. Então, o feto é o embrião, né, um pouco mais desenvolvido, a sequência de desenvolvimento do indivíduo, tá certo? Mas, bem, você lembra desse conteúdo? Quais seriam as principais questões ligadas à embriologia? A gente começa dando uma olhada numa questãozinha da BioRio, né, do município de São João da Barra, para professor de ciências, concurso ministrado no ano de 2015, tá? A banca BioRio fala assim: as células-tronco embrionárias podem ser conseguidas de embriões congelados, obtidos por fertilização in vitro, que existem em clínicas de fertilização assistida e que não serão implantados em útero. Está em fase de pesquisa o uso dessas células em doenças do sistema nervoso, como o mal de Parkinson e paralisia por lesões da medula espinal, ou espinhal, como ele coloca aqui, né? Na diabetes e em doenças no coração. São vantagens na utilização de células-tronco embrionárias para o tratamento de doenças humanas, exceto... Olha só, primeira coisa que a gente vai observar, que quando eu trato de células-tronco, né, existe um processo classificatório de células-tronco. Primeiro, as células-tronco podem ser embrionárias ou células-tronco adultas. Então, a primeira linha de análise aí, porque é muito interessante a gente falar de embriologia nas provas, que a embriologia parecia, por um tempo, estagnada, né? Porque ela aparecia quase em prova, acabava, né, tendo aquela estrutura de desenvolvimento do embrião básico, né, que era muito cobrado, né? Célula ovo zigoto, mórula, blástula, glástula, neurula, aquela sequência de desenvolvimento do embrião, as estruturas. O pessoal fechava as questões em cima dos folhetos embrionários e a formação de estruturas do corpo. Normalmente, as questões visavam isso. Bem, com o processo, né, de células-tronco, processo de pesquisa em cima de células-tronco, esse conteúdo acabou sendo um pouco alterado nas provas, onde se busca bastante essa linha de análise. Então, a embriologia acabou tomando uma proporção maior nas provas por conta aí da biotecnologia, né, a formação aí de células-tronco e a utilização de células-tronco, né, processo biotecnológico, que é muito explorado pela mídia. Então, você toma um determinado cuidado, porque quando a gente fala de biotecnologia, a gente acaba abordando um pouquinho esse ponto de células-tronco, que acaba caindo bastante em prova. Então, toma um determinado cuidado com isso, tá? Mas, voltando aqui à linha de análise, né, das células-tronco. Eu tenho células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias, eu posso tirar lá do zigoto, que são células totipotentes, capazes de formar qualquer tipo de tecido, tá legal? E tem os blastocistos,
Melhor, tem a estrutura do blastocisto, aonde eu vou tirar células, né, pluripotentes. Então, totipotentes formam qualquer tipo de tecido, pluripotentes formam alguns tipos de tecido. Tá legal? Nem todos. Agora, as células tronco adultas, eu vou tirar lá do cordão umbilical, dos tecidos, a gente fala muito da medula óssea, né, e do sangue periférico. Tá? Aí eu vou ter aqui células multipotentes, que formam uma quantidade menor de tecidos que as pluripotentes, né? Normalmente ligados aos folhetos embrionários da linha de análise, e as unipotentes, tá certo? Que formam somente um tipo de célula. Então, potência única. Né? Tudo bem que aqui eu estou falando de células-tronco e formação de novas células. A gente sabe, basicamente, que o neurônio não é capaz, né, de se dividir como as demais células. Né? Como as demais células, não. Ela tem um nível de divisão celular muito complicado. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho melhor em tecido, né, nervoso. Tá? Mas, então, é célula sem potência. Foi só simplesmente para falar que eu tenho células totipotentes, pluripotentes, multipotentes, unipotentes. Essas aqui eu coloquei dentro da análise de células-tronco, né? Mas eu tenho as células sem potência, tá? Que normalmente, volto a falar, eu não fechei a linha de análise e falei assim, nunca se divide, não falei isso. Tá? Então, normalmente não se dividem. A gente dá como exemplo o neurônio, né? Que tem um processo, um nível de divisão muito complicado. Tá? Pesquisas já mostram que eles conseguem, em alguns casos, se multiplicar, mas ainda é algo ainda que está aflorando para a ciência. Mas, bem, visto esse processo classificatório, a gente quando fala de células-tronco, a gente fala uma capacidade absurda, então, de formação de novas células, dando vantagem aí de processos regenerativos, diminuição de alguns sintomas de doença, né? Então, a gente coloca aqui que as células-tronco embrionárias, na letra A, são totipotentes, que a gente acabou de ver, né, naquele esqueminha, naquele quadro que eu passei ainda há pouco. Ou seja, podem diferenciar-se em qualquer tipo de célula especializada de um adulto. Tá perfeito, legal, tá certo? Letra B. As células-tronco, quando introduzidas no organismo de um receptor, são capazes de ativar uma resposta imune. Então, né, você tem as suas células-tronco, tem as células-tronco, de repente, de uma pessoa. O que ele está falando aqui, que quando eu pego a célula-tronco, né, vinda aí de uma segunda pessoa e coloco na primeira pessoa, né, coloco em outra pessoa, então, eu acabo gerando um conflito no sistema imunológico. Isso está certo? Tá certo. Então, essa não é a resposta? Não, essa é a resposta. Não sei se você lembra, que ele coloca aqui, são vantagens na utilização de células-tronco embrionárias para o tratamento de doenças. Então, todas as opções vão ter vantagens, vão ser verdadeiras, exceto uma que vai apresentar uma desvantagem. Então, eu quero aqui uma desvantagem. E a resposta imunológica é uma desvantagem. Por quê? Porque assim como eu faço o transplante de um órgão, né, eu posso recusar aquele órgão por conta de ação do sistema imunológico. Isso é uma desvantagem. Né? Seria muito interessante que não existisse, né, a resposta imunológica a isso. Por quê? Porque o corpo poderia desenvolver aquela estrutura sem problema nenhum, melhorando aí o desenvolvimento, a ação fisiológica, mas é necessário a ação imunitária, e a ação imunitária, nesse caso, é uma desvantagem. Se é uma desvantagem, é a resposta, porque ele só quer vantagens. Quer ver? Todas as outras vão estar provavelmente tranquilas e serão muito boas. Quer ver? As células-tronco embrionárias são capazes de são células completamente indiferenciadas. Perfeito, porque pode se diferenciar em muitas células, oferecendo uma vantagem de regeneração. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada
com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clic-clac.